Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila, esse aqui é o Camilotech e hoje estamos aqui para um vídeo de últimas leituras. Esse vídeo deveria ter sido gravado há um tempo atrás? Sim. Por quê? Porque eu acumulei talvez um pouquinho de livros demais para falar sobre. Então, provavelmente alguns eu vou só passar por cima e outros eu vou falar um pouquinho mais, no caso os que eu gostei mais, porque são 9 livros lidos desde o último vídeo de últimas leituras, que se você quiser assistir, estará aqui. Eu não sei qual é o lado, mas desde aquele vídeo, essas foram as últimas leituras que eu fiz. Eu vou falar em ordem cronológica, então a primeira das leituras que eu vou falar sobre é Todas as Suas Imperfeições, da Corro. Esse livro eu dei 4 estrelas pra ele lá no Scooby. E assim, eu tava muito ansiosa pra ler esse livro, com muitas expectativas. Então isso fez com que talvez eu não fosse o livro da Corro. Eu ainda prefiro É Assim Que Acaba. Mas assim, esse livro, sem dizer que ele é muito lindo, gente, olha isso. Mas ele é muito bonito. Ele é uma capa diferente, não sei explicar. Mas aqui a gente vai ter a história da Kim e do Graham. Eu nunca amei e odiei um personagem no mesmo nível, tipo, tão fortemente como esse sentimento que eu tive pelo Graham. E assim, a gente vai acompanhar o relacionamento deles, os capítulos vão se intercalar entre capítulos do presente e capítulos de quando eles se conheceram e começaram esse relacionamento. Então a gente vai ter essa questão de, tipo, como eles chegaram no ponto que eles são agora. E é um livro muito bom, assim, muito realista em alguns momentos sobre o relacionamento. Então eu gostei bastante, mas É Assim Que Acaba ainda tem meu coração mais do que esse livro. Mas indico super. O segundo livro é Malibu Renasce. Eu tava muito ansiosa pra ler esse livro, tipo, muito ansiosa. Eu achei que eu ia demorar mais pra ler, porque eu tava achando ele muito caro, mas eu ganhei de presente, então foi tipo assim... Esse é o terceiro livro da Tríplice Coroa, né? Que a gente tem Evelyn Hugo, Daisy Jones e agora Malibu, que a gente vai ter os 5, quantos irmãos eu não sei, são 4 irmãos. Riva, que é a Nina, o Jay, eu nunca lembro o nome de todo mundo, o Hud e a Kitty. Isso aí, exatamente. E assim, eu amei a Nina. A Nina é uma das minhas personagens, tipo, mano, quero colocar num potinho. E eu dei 4,5 pra esse livro. Ainda prefiro os outros, mas esse livro ele toca em assuntos muito pontuais, assim, sabe? Que me pegaram bastante e eu me identifiquei em muitos momentos com a Nina, então isso fez eu criar uma empatia gigantesca pela personagem. Eu só queria que tudo desse certo pra ela, então gostei bastante. E além, então, da história dos 4 irmãos, a gente vai também ter a história do Mickey e da June. Então a gente tem esses capítulos meio alternados que aos poucos essa história vai sendo mostrada e a gente vai entendendo mais o motivo das escolhas dos irmãos, sabe? E isso fez com que, sei lá, essa história fosse muito boa. E aí a gente tem no final a festa, né? Porque a parte atual da história, ela se passa em torno dessa festa que vai rolar. E depois que essa festa começa, assim, é um surto atrás do outro. Tipo, meu Deus, mas é muito bom. Recomendo super. Então, na verdade, já respondendo o que eu acho que as pessoas vão perguntar, a ordem de se ler. Eu li na ordem de Evelyn, Daisy e Malibu. E eu acho que essa é a ordem, a melhor ordem, porque na verdade é a ordem dos anos. Evelyn vai passar nos anos 50, mais ou menos, Daisy nos anos 70, e aqui a gente tem os anos 80. Então eu acho que é uma boa ordem assim a ser seguida. O terceiro livro foi uma luta gigantesca. Vocês já viram, né? Foi Torre do Alvorecer. Esse livro que seria o 5.5, na verdade, né, de Trono de Vidro, eu não tava com nenhuma vontade de ler esse livro, porque assim, eu comecei a ler essa coleção e eu adorava o Tchau. Não sei como vocês falam o nome dele, eu falo Tchau. E eu gostava muito dele, só que daí ele fez várias cagadas ali no meio do rolê que eu tava tipo... Sem paciência, irmão, sem paciência. E aí, a gente tem aqui um livro inteiro dele, entende? Tipo assim, aqui a gente não vai ter os outros personagens que a gente conhece. Vão ser personagens novos e o Tchau. E o Tchau. E assim, foi uma grande luta. Eu pensei em largar esse livro várias vezes e só seguir. Mas todo mundo dizia que era muito importante ler esse livro pra ler Reino das Cinzas, que seria o último. Então, eu persisti. E eu lutei muito. E aí, assim, esse livro foi 3,5. Ele, depois, assim, foi o que eu falei.
Eu tava lendo numa boa, tava reclamando, tava falando mal. Tipo assim, eu não queria. Os primeiros 50% desse livro foram uma luta complicada. Mas aí teve um momento que o livro fez assim, entende? E aí um dia eu tava um pouco mais pronto, um pouco mais cedo pro estágio, daí eu sentei pra reunião que eu teria. Pensei, vou ler um capítulozinho antes da reunião, porque dava tempo. Eu tinha tipo 7 minutos. E eu vi que o capítulo era curto. E daí o capítulo que eu li foi simplesmente o capítulo de revelação. E aí eu colapsei simplesmente, porque daí eu tinha que entrar na reunião e eu só conseguia pensar naquilo. E depois disso, esse livro vira um surto completo. E aí eu gostei muito, mas assim, eu acho que é um dos livros que eu menos gosto da coleção. Porque, tipo assim, aceito o tchau, mas não há nada além disso, sabe? Então foi isso. E aí eu terminei isso aqui, eu só conseguia pensar em ler Reino das Cinzas. Só que começamos a maratona literária de verão. Esse livro aqui eu já li nos primeiros dias da maratona. Então eu queria ler outros livros e não Reino das Cinzas, porque se eu pegasse Reino das Cinzas eu só leria isso. E aí entram os livros que eu li basicamente na maratona, em tipo 2 semanas, e aí foi muita leitura. E aí eu fiquei super ansiosa pro final disso. Começando então oficialmente na minha TBR da maratona, o primeiro livro lido foi Vermelho, Branco e Sangue Azul. E assim, já começo dizendo que esse livro, ele ganhou 4,5 estrelas, eu tava ali checando se era isso. Mas ele se tornou um favorito da vida. Gente, leiam esse livro, simplesmente. Ele é muito bom. O romance aqui é muito bom. Tipo, gente, eu tô falando de gente toda hora, né? Mas eu ri tanto com esse livro. E ele é tão... Ele dá um quentinho no coração tão bom. Tipo, esse livro e Aridante são 2 livros, assim, que tem um lugar muito, muito, muito especial no meu coração. E que sempre que eu puder eu vou indicar. E, tipo, só um parênteses, tá? Esse livro é pra mais 16, ok? Só pra deixar claro aqui. Então, se você tem mais de 16, leia esse livro, por favor. Leitura obrigatória. Ele é muito bom. Ele vai falar basicamente sobre o filho da presidenta dos Estados Unidos, o Alex, e o filho do príncipe, eu acho que é, que ele é da família britânica, da realeza, tá, meninas? Que eles se odeiam muito. E aí a gente parte disso, assim, eles fazem um caos no casamento real e eles têm que consertar isso e eles consertam isso e só segue daí, entende? Esse livro, eu marquei muitas coisas, eu achei que ia ser, tipo, só uma leiturinha rápida, porque ele é muito hypado, eu não tava esperando muita coisa, mas foi um livro muito gostoso, então leiam Vermelho, Branco e etc. Após Vermelho, Branco e Sangue Azul, eu peguei um livro nada a ver com ele, mas que era um livro curtinho e que era uma meta do meu ano, que era Carrie, a Estranha. Eu falei pra vocês já várias vezes que eu ia começar a ler Stephen King, lá, vou começar e nunca começava. Ganhei Carrie e aí eu aproveitei já a maratona. E como ele é bem curtinho, seria um livro perfeito pra maratona. Então eu li meu primeiro livro do King, Vitória. E assim, o que falar sobre Carrie? Foi 2,5, tá? Ele é um livro de 200 páginas. Eu nunca vi o filme, então eu não sabia, tipo, o que iria rolar ali no meio. Mas eu não consegui me apegar a nenhum dos personagens. Pra mim, todo mundo aqui era um lixo. Não que as pessoas merecessem o que aconteceu, mas eu não tinha paciência pras pessoas. Então, não me apeguei a ninguém. Conforme as coisas foram acontecendo, eu só fui acompanhando, ficando tipo... Ah. E aí, sei lá, foi um grande surto e eu só acompanhei, sabe? E eu quero muito ver o filme pra ver se eu gosto mais do filme. Mas assim, muita descrição. Isso eu já sabia, já esperava da escrita do King. E eu demorei um pouco a pegar o ritmo do livro, sabe? Então, foi ali, entende? Foi um começo legal. Mas eu acho que eu tinha um pouco de expectativas que não foram alcançadas, mas aí eu que lute e eu que lide com isso. Mas eu tô bem ansiosa pra ler o próximo livro dele, que vai ser Salem, se eu não me engano. Só um momento que tem uma gata aqui atrás. Filha, dá oi pro vídeo, filha. Uma gatinha que tá querendo acabar com o vídeo. Mas então, sobre Carrie foi isso. Aí eu passei por um livro nada a ver de novo, porque eu tava assim, umas leituras muito doidas. Que foi o spin-off de Amor e Gelato, Amor e Sorte. E aqui eu dei 3 estrelas. Assim, é um livro bem escrito, mas eu acho que
depois de ter lido tanta coisa, ele já não é um livro que não me apetece caju. Eu ainda prefiro Amor e Gelato. Amor e Gelato me pegou de outras formas, eu fiquei mais envolvida na história. Aqui a gente vai acompanhar a amiga da moça de Amor e Gelato, que eu não lembro o nome. Mas que aqui é a Eddie. Mas ela tá visitando a Irlanda e aí aconteceu alguma coisa na vida dela que a gente não sabe, mas o irmão dela, um dos, porque ela tem 3 irmãos, ele tá meio que falando, tu tem que contar pros nossos pais, tu tem que contar pros nossos pais, a gente não sabe o quê. E aí eles estão num casamento e basicamente a família vai fazer um tour pela Irlanda, mas a amiga dela, que é de Amor e Gelato, ela tá na Itália, então a Eddie vai visitar ela junto com o Ian. Só que ela descobre que esses não são os planos dele. E a gente descobre que os planos do Ian, o irmão dela, não são esses. Então a gente vai meio que acompanhar isso, vai ver o que acontece e vai meio que descobrindo as coisas. Ela vai conhecer o Rowan, que é um personagem aí, e é legal, nada demais. Então, assim, mas é gostosinho, assim, pra sair de uma ressaca literária. Indicaria. Ah, e uma coisa que eu esqueci. Ele trata de um assunto específico bem sério. E eu achei que ficou muito jogado. Do tipo, só coloca aí. Mas a gente não precisa explorar esse assunto, sabe? Então isso me incomodou um pouco. E aí, após Amor e Sorte, eu li um livro que se tornou um favorito da minha vida. E que eu ainda não superei, confesso. Mas que eu tava muito ansiosa. E assim, eu li Matéria Escura esse ano. Foi a minha primeira ficção científica. Ficção científica realmente sabe que não era misturado com outra coisa. E eu fiquei com muita vontade de ler Recursão. Mas eu achei que eu não gostaria de Recursão mais do que eu gostei de Matéria Escura. Só que eu estava enganada. Recursão vai falar sobre memórias. É essa frase aqui. As memórias constroem a realidade. Então, o que rolaria se memórias pudessem ser afetadas e alteradas? Esse livro é genial. É simplesmente genial. Eu não conseguia parar de ler. Tipo assim, ele se tornou um dos meus livros favoritos, porque o que ele traz, o que ele fala é perfeito. Então leiam. Eu não vou falar mais do que isso, porque vai estragar a experiência. Leiam. Eu dei 5 estrelas pra esse livro, obviamente, se tornou um favorito. Mas leiam, por favor. E aí, depois disso, a minha última leitura da maratona literária de inverno foi Eleanor and Park. Que assim, eu já vi, esse livro é basicamente um ame ou odeie, então eu tinha visto bastante gente falando bem, bastante gente falando mal, e eu queria tirar minhas próprias conclusões. E eu acho essa capa muito linda, eu amo amarelo, gente, é minha cor favorita, então eu amei essa capa amarela. E aí ele é um livro curtinho, eu falei, vamos na maratona, e era isso. Eu dei 3 estrelas pra esse livro. E assim, não sei ainda o que eu sinto sobre. Confesso que fico um pouco... não sei, mas assim... eu fiquei um pouco indignada, porque traz assuntos sérios, eu não vi uma profundidade. Me incomodei muito com o romance aqui, sei lá, mas tipo assim, eu não odeio. Mas também não é um livro que eu recomendaria e que eu leria novamente. Então, basicamente foi isso, tipo, meio ok. Eu quero muito ler outros livros da Rainbow pra ver se eu gosto mais, assim, mas esse livro ficou meio... sabe? E aí aqui a gente acaba a maratona literária e vamos falar do último livro lido, que eu finalizei há algumas horas atrás. Após finalizar a maratona, eu peguei pra ler ele. Olha o tamanho disso, gente. Reino das Cinzas, tijolo de quase 1000 páginas. E finalização de Trono de Vidro. E assim, gente, olha a quantidade de marcação. Acabou os meus post-its amarelos e... eu dei 5 estrelas. E eu só sei sentir esse livro. Toda vez que eu falava pra vocês que eu tava lendo ele, todo mundo me dava boa sorte, falava, vai lá, boa sorte, já prepara o lenço, e eu tava tipo, ai gente, nem deve ser tanta coisa. Mas esse livro é puro suco de surto, não tem pausa, é assim... entende? Os capítulos são alternados, então a gente vai ter às vezes... eles ficam alternando, na verdade, toda hora, mas ela era ali que tá mais no centro, então fica toda hora trocando. E isso às vezes me incomodava um pouco, porque a gente tava num momento muito, muito bom de certa narrativa, e daí cortava pra outra que tava em outro lugar, e aí aquela história tinha que esperar.
E aí eu surtava com uma outra história, aí, tipo, voltava pra essa. Aí eu ficava, tipo, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho esse leve problema sempre com livros com narrativas muito divididas. Eu senti isso muito quando eu li Os Heróis do Olimpo, que era exatamente isso, ficava cortando toda hora pra outra pessoa. Mas funciona aqui, me incomodou um pouco, mas funciona. E chegou num momento do livro que tu não tinha momento, não tinha uma pausa assim pra respirar. Era coisa atrás de coisa atrás de coisa, e aí tu ficava tipo, meu Deus. Aí rolava um plot, aí tu tipo, meu Deus do céu, aí tinha outro, aí, entende? Foi 900 páginas de puro surto. E assim, que final. Eu ainda não consigo acreditar que essa série acabou, que eu finalizei isso. Porque eu tô lendo desde março, abril, mais ou menos, foram alguns meses, com vários livros no meio, claro, que fazia eu demorar um pouco mais, mas foi muito tempo lendo, e aí agora eu não consigo acreditar que acabou. O único livro que falta eu ler da Sarah é Crescent City, então, e depois eu vou ter que esperar por mais, e eu tô bem, ah, sofrendo ainda por essa série finalizada, e tipo, Aileen se tornou a minha personagem favorita da vida, eu acho que não tem ninguém acima dela. Porque, sei lá, o quanto ela cresceu nesses livros é uma coisa muito doida. E aí a gente também tem alguns problemas, obviamente. Eu me incomodo um pouco com algumas coisas da escrita da Sarah, do tipo, meu Deus, eu estou sofrendo, a pessoa acha um macho e tá tudo certo. Mas são coisas que falo com vocês sobre em outro vídeo. Mas aqui eu só quero falar que chorei. Uma frase nunca me machucou tanto como fecha os portões, Aidan, me machucou. Só de pensar. E assim, eu, sei lá, me apaixonei tanto pelos personagens, eu só quero continuar nesse universo pra sempre. Mas, né, acaba. Eu tenho um sério problema. Depois que eu assisti os vídeos do Paulo, do Livraria em Casa, falando sobre a Cotar, e toda vez que ele fala parceira, ele lembra daquele meme que tem de que é parceira. E aí, toda vez que eu lia isso, eu lembrava dele falando desse jeito e eu me mijava rindo. Então, assim, às vezes acontecia um momento triste e aí essa palavra era colocada e eu começava a rir. Mas leiam Trono de Vidro. É com certeza a melhor fantasia que eu já li até hoje. Eu já li algumas, tá bom? E eu só quero mais. Essas, então, são as minhas últimas leituras desse mês, basicamente de julho, né? É muita coisa, a gente tá muito pesada essa pilha, meu Deus do céu. Um pouco chocada. Falando, as minhas leituras atuais são Serial Killers, Anatomia do Mal, que eu tô lendo aos poucos, porque é um livro bem denso, assim, com bastante explicação. E Quando a Noite Cai, que eu vou começar hoje, um livro levinho, né? Porque depois do que eu li foi muita coisa pesada. E assim, eu tô muito feliz com esses últimos livros lidos. Teve muito livro favoritado aqui. E que, nossa, muito bom. É isso, me digam se vocês já leram algum desses livros, o que acharam. E me deem ideias de próximas leituras também. Porque eu adoro aumentar a minha wishlist. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo pra ajudar. Eu nunca sei fazer essa parte, né? Eu sempre vou ficar meio sem jeito. Mas é isso, beijinhos e até a próxima.